Colossenses capítulo 3, verso de número 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. A esperança do céu não é uma emoção oscilante e vacilante. Não. A esperança do céu é uma certeza estável, é uma firme convicção no coração do cristão. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer em 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 1. Sabemos que quando o nosso corpo terreno, esta tenda em que vivemos, se desfizer, teremos um corpo eterno, uma casa no céu, feita para nós pelo próprio Deus e não por mãos humanas. Glórias a Deus. Então o céu é uma certeza, como acabamos de louvar, há dois caminhos. Sabemos que quando o nosso corpo terreno, essa tenda em que vivemos, essa carcaça de carne e osso se desfizer, se corromper e a morte tocar na nossa carne, e isso vai vir para todos se Jesus não voltar, temos da parte de Deus um corpo eterno. Esta é a certeza que o nosso Jesus nos garante. Essa é a maravilhosa mensagem da cruz. Essa é a firme convicção que todo cristão tem que ter. Por isso que Tito, capítulo 2, verso de número 13, a carta do apóstolo Paulo a Tito, inspirado pelo Espírito, vai nos dizer: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Glórias a Deus. Então, esse pensamento, essa esperança que todos nós carregamos, esta fé, essa firme convicção, é a melhor coisa que podemos testemunhar e testificar por enquanto, até que o nosso Senhor Jesus venha e possamos gozar da companhia dele pelos séculos dos séculos. Embora Cristo garanta e nos testifique que onde estiver 2 ou 3 reunidos, Ele está no meio, aguardamos o dia em que o céu se abrirá, a trombeta tocará e o Senhor Jesus virá com seus anjos. Igreja, pensar no céu é maravilhoso. Olha o que a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 10, verso de número 37. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Que promessas maravilhosas da parte do nosso Senhor Ele nos deixou. E sabemos que o homem mente, o filho do homem se arrepende, mas Deus não é homem e nem filho do homem. Deus não mente, Deus não se arrepende, e ainda que nós sejamos infiel, Ele é fiel. Glórias a Deus. Por isso, pensai nas coisas que são de cima. É poderoso o efeito de bons pensamentos. Eles podem gerar no coração do homem maravilhas. Ansiedades, fobias, depressão, todas essas moléstias não seria capaz de afligir o ser humano que se ocupa verdadeiramente de encher a sua mente e o seu coração de pensar nas coisas que são de cima. Se o ser humano se ocupasse o seu coração mais do céu. Aquela palavra de Moisés para Faraó: vamos para o deserto festejar e celebrar, seria a nossa palavra aqui: em tudo daremos graça, porque Cristo está vindo. Mais um pouquinho de tempo e Cristo chegará. Essa foi a postura de Abraão, se ocupar e pensar no céu. E também deve ser a nossa, igreja. Esta é uma ordenança do Senhor. Não é somente um conselho a qual escolheremos se pegaremos ou não. Embora Deus nos dê o privilégio de poder escolher, este é um mandamento que devemos cumprir. Pensai nas coisas que são de cima. Olha o que a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 11, verso de número 10. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Glórias a Deus.
Em Hebreus 13:14 vai continuar falando: na verdade não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Essa é a nossa realidade. Nós falamos e meditamos na palavra do Senhor para poder mortificar a nossa carne e não dar brecha, não dar lado para o maligno e não dar espaço para o pecado. Mas se muito momento e muitas das vezes a nossa mente estivesse ocupada do céu, o colorido do mundo não poderia nos seduzir. A força e o poder do pecado não nos atingia, porque a nossa mente e o nosso coração estão com o nosso Senhor no paraíso. Quando Paulo for arrebatado, não encontrou palavras para nos descrever o que ele viu lá, tamanhas maravilhas. Mas o Espírito Santo usou o apóstolo João para nos dar uma pequena descrição de como lá é. Então, na palavra de Deus, nós buscando ali, na palavra de Deus, e buscar ter um vislumbre e pedir a revelação do Espírito, não é somente imaginação, mas o Espírito nos trará a revelação. Por isso, igreja, vamos aprender a nos ocupar mais do céu, a buscar mais do céu, a pensar mais do céu, a suspirar mais pela volta de Jesus, pelo céu. Eu posso afirmar: aqueles que escolherem agir dessa forma, livrará o coração de muitos males. Novamente, ansiedades, fobias, depressão, moléstias como essa não terá espaço num coração cheio de amor e de esperança pelo céu. Olha como o apóstolo João, o Espírito Santo nos fala mediante a revelação dada ao apóstolo João no livro de Apocalipse, que é o céu. Apocalipse, capítulo de número 21, 1 e 2. Eu confesso que a gente tem visto aí pelo mundo muitas pessoas que falam que amam a Deus, que não são idólatras, que ainda não frequentam igreja, mas que buscam ler a Bíblia. Fala que lê todos os livros da Bíblia, mas não lê Apocalipse, porque Apocalipse é um livro forte. Irmãos, cuidado com os engodos de Satanás. Toda a palavra, toda a profecia é proveitosa. E olha que preciosidade está em Apocalipse, capítulo 21, verso 1 e 2. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado, e o mar já não existia. Foi-se a morada da serpente tortuosa, do Leviatã. Foi-se a morada, não tem mais espaço para o maligno. O mar não existe mais. Vi a cidade santa, a cidade que Abraão tanto suspirava e andava como peregrino. Ele não construiu uma casa, não edificou um palácio. Reis buscaram auxílio e socorro nesse homem de Deus, que a Bíblia fala que era amigo de Deus, mas ele não firmava raiz em lugar nenhum. Tinha a esperança de um filho, segundo a promessa de Deus, e quando Deus pediu, ele deu, porque sabia que quem prometeu garante. Mas ele vagava nessa terra, sem paradeiro fixo aqui. Era a terra de Ur, era Canaã, era Egito, porque o que importava era onde ele estava. Deus está com ele. E sabia que o melhor ainda havia de vir. Davi, a mesma coisa. Eis que um homem que nunca buscou ser rei, era um pastor e se empenhava naquilo que fazia. Mas o que Davi era, não era pastor, não era rei, não era guerreiro, não. Davi era um adorador. Seja lá no meio por trás da malhada, da manada, seja no campo de batalha, seja no palácio, tudo isso não era nada quando Davi teve a oportunidade de trazer a arca, montar um santuário e 7 vezes por dia, depois de cumprir com as suas obrigações nessa terra, correr para diante da arca, se prostrar na sombra do Onipotente e adorar a Deus. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Essa é a nossa cidade, não mais
em um mundo que jaz no maligno, não, mas um lugar onde o mar não existe, não há cama para o Leviatã, para a serpente tortuosa, não. Aí a palavra continua, Apocalipse 21, verso de número 10. Olha que descrição poderosa. Olha se isso não deve estar gravado e cravado no nosso coração, juntamente com João 3,16, juntamente com o Salmo 23, juntamente com o Salmo 91. Eu estou falando aqueles que, até mesmo aquele que não teme a Deus ter guardado, porque tem promessas poderosas. Mas olha para essa promessa: Ele me levou no Espírito a um grande e alto monte. A tua vida está sobre o monte, igreja. Eis que tu permite o Espírito Santo de Deus te levar para o monte, porque senão não verá, é do monte que nós podemos ver. E o Espírito mostrou-me a cidade santa, a Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus. Não é obra de homem, ela desceu da parte de Deus. Aí continua: ela resplandecia como a glória de Deus, o seu brilho era como a joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha uma grande e alta muralha com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escrito o nome das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 portas ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e nele estava o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Glórias a Deus. Deus não esqueceu de nenhum dos seus. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrada, de comprimento e larguras iguais. Ele mediu a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento. Meus irmãos, imagina esse tamanho. É a medida daqui de Ribeirão Bonito, a cidade onde eu nasci, Várzea da Roça, na Bahia, no meio da Bahia. Isso é o comprimento. Que cidade grande! Tem espaço para todos nós. E a Bíblia vai falar que se o comprimento é de 2.200 quilômetros, a largura também é 2.200 quilômetros. É uma cidade imensa, é para acomodar uma multidão. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu a muralha e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. Olha que muralha larga, que muralha maravilhosa. Glórias a Deus. A muralha era feita de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o 10º com crisopasso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Ele era, é e sempre será o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilhar sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. Dia após dia, dia após dia, a Shekinah do Senhor estará nessa cidade. Quantas vezes nós pensamos nisso? Quantas vezes já ocupamos o nosso coração com isso? Tribulações, aflições, preocupações com essa terra de vivente já nos levaram, já nos tiraram sono. Muita coisa nessa terra de vivente já nos tiraram sono. Mas quantas vezes nós deitados começamos a pensar nessa maravilha que Deus preparou, que Deus construiu para cada um de nós. Irmãos, esta
é a cidade do Deus vivo. Cada capítulo, cada versículo que for lido aqui tem um significado peculiar, particular, que o Espírito Santo entrega e revela. Por isso devemos nos ocupar mais. Mas eu li essa passagem extensa para os irmãos entenderem qual é as maravilhas que Deus tem para nós. Muro formado de pedra preciosa, fundamento de pedra preciosa, ouro pavimentando e asfaltando as ruas. As pedras preciosas são o seu fundamento dos seus muros, e o ouro, o asfalto das suas ruas. É assim que a cidade de 2.200 quilômetros de comprimento e de largura, a Nova Jerusalém é. Os materiais, não sei se os irmãos perceberam, mas os materiais mais caros dessa terra de viventes são usados para as coisas mais comuns e humildes no céu. Ouro, esmeralda, topázio, jaspe são usados para as coisas mais comuns. Se essas são as coisas comuns, imagina as maravilhas que lá contém, que ainda não foi revelado, mas que nos aguarda. Foi Deus quem construiu, foi Deus quem deu o acabamento. Deus foi o arquiteto e o pedreiro, foi Deus quem planejou, foi Deus quem mediu e foi Deus quem construiu. Imagina que maravilha! E como diz no versículo 22 de Apocalipse 21, lá não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. E o melhor de tudo isso que acabamos de ler sobre como é construído e a dimensão da Nova Jerusalém é: Deus vive nela. Toda a verdadeira vida está lá. A vida em abundância do nosso Senhor Jesus está lá. Esta vida vem de Deus, vida vigorosa, vida abundante, vida plena. Essas são as maravilhas, glórias a Deus. E é nisso que tem que estar os nossos pensamentos. Aí tem mais. Quanto ao sentimento, Apocalipse 21, 4 e 7. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Lá já não haverá mais tristeza, lá já não haverá mais luto, lá já não haverá mais perda, lá já não haverá mais dor. Já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Escreva. Então não tenha medo de abrir Apocalipse, ainda que tenha algo lá que nos leve a crucificar e matar a carne. É para nos garantir o livre acesso a essa cidade maravilhosa, a cidade do nosso Deus. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas. Eu serei o Deus dele e ele será o meu filho. Glórias a Deus. No mundo tereis aflições, disse o nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele nos garante: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Glórias a Deus. Então não estamos desamparados nessa terra de viventes, mas se estamos atravessando o deserto, as circunstâncias não podem ofuscar a nossa esperança de lá do céu. Está nada nessa terra de viventes, absolutamente nada, nenhum colorido, nenhuma sedução, nenhum manjar de rei algum é comparado ao que Deus tem para nós. Aqui morte, lá vida. Glórias a Deus. A Jerusalém terrena detinha o coração dos judeus. Não havia alegria, não havia canções quando eles estavam longe. Não, mas somente tristeza havia no exílio. Não havia alegria alguma quando eles estavam longe, quando os judeus estavam longe da Jerusalém terrena. O que levou o salmista a declarar, olha o que Salmos 137, versos 4 e 6 nos diz:
Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colocada ao céu da boca, se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Glórias a Deus. Então, se a Jerusalém terrena despertava esse sentimento no povo de Deus em Israel, e a Jerusalém celestial? Aprendemos que a Jerusalém terrena fora construída e edificada por gigantes. Eram casas, eram muralhas, eram plantações, eram edificações magníficas, que talvez o povo não conseguiria fazer, ou se fosse para fazer demoraria muito. Mas Deus preparou a Jerusalém terrena. Isso é só uma figura da Jerusalém celestial que Deus tem para nós. Então, se o homem tinha esse amor pela terrena, e nós pela celestial, há algum dia que nos esquecemos? Será que acordamos pela manhã, diante das batalhas e das lutas que temos que enfrentar nessa terra de vivente, olhamos para o céu e cantamos aquele hino: ainda bem que eu vou morar no céu? Quando alguma coisa não sair da maneira como nós queremos nessa terra de viventes, será que conseguimos declarar: Cristo voltará, é para o céu que eu vou, aqui não é o meu lugar? Glórias a Deus. Deus nos fala por figura e enigmas. A saída do povo de Egito para Canaã nos é uma figura da nossa saída desse mundo que jaz no maligno para uma terra que Deus nos preparou. E assim como o povo de Israel não precisou construir nem casa e nem cidade, assim Deus nos prepara lugar, nos prepara morada na nova Jerusalém. O céu deve significar para nós muito mais do que Jerusalém terrena era para os judeus. Aí tem mais um pouco de descrição dessa Jerusalém maravilhosa. Apocalipse 22, do verso 1 ao 5. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade. E de um e de outro lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Glórias a Deus. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Glórias a Deus. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face. Como Moisés desejou falar e contemplar a face de Deus. Deus foi claro: você não pode. Mas Ele estava preparando o momento certo, em que, se nós perseverarmos no caminho certo, escolhermos a vida e abdicarmos da maldição, poderemos ver Deus face a face, e na sua testa estarão gravados o nome dele. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo o sempre. Glórias a Deus. Igreja, o Espírito Santo de Deus nos leva a falar acerca do pecado, da justiça e do juízo. Para quê? Para nos mostrar qual é o lugar que nos está preparado junto a Deus no céu. Glórias a Deus. Então, não pense nas coisas que são da terra. Não no sentido de estar apaixonado, arrebatado por um forte desejo, por uma cobiça, por uma concupiscência. Não, nesse mundo há paixões, mas prefira o amor do céu, o amor do nosso Jesus. Glórias a Deus. Então, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Mateus capítulo de número 6, versos de número 19 e 20 vai nos dizer:
Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Eu tenho uma declaração a fazer. O Espírito de Deus, o Senhor Jesus já nos fez. A terra não é segura. Aqui estão os ladrões, aqui estão as traças, aqui estão as ferrugens. As casas daqui, por mais bonita, por mais cara, por mais segura que possa ser, elas foram feitas por mãos terrenas e estão sujeitos à decadência. Tudo aqui, igreja, tudo aqui nessa terra de viventes cheira a morte e a degradação. Por isso o nosso coração, o nosso tesouro não deve estar nessa terra de viventes. A nossa luta, a nossa busca não deve ser nessa terra de viventes. Mas pastor, Abraão foi rico, Abraão foi próspero, sim. Davi foi próspero, sim. Isaac foi próspero, sim. Mas novamente eu falo, eles buscavam a Deus e Deus o fazia prosperar. Tanto é que quando foi separado entre Ló e Abraão, o que ele falou? Há tudo aí nos seus olhos, escolhe a parte que lhe cabe, a que tu desejar. Abraão não brigava por coisa alguma. Quando Absalão tentou tomar o reino de Davi, ou quando Deus já tinha ungido e reprovado Saul, ele brigou por alguma bênção? Não, esperou no tempo certo de Deus. Se Deus quer dar, amém. Se Deus não quer dar, amém. O que eu quero é que Jesus venha. Glórias a Deus. As nossas mais doces relações aqui nessa terra dão origem às nossas maiores tristezas. Nossas angústias frequentemente fluem de nossas alegrias. Não muito tempo, Deus me permitiu ir num velório de um conhecido meu. Menino jovem, 33 anos, tomado pelo câncer e morreu. E eu imagino a alegria que aquela mãe teve quando gerou. E eu pude ver na lágrima e no grito de dor daquela mãe quando partiu. Então a alegria dessa terra de viventes também gera tristeza. Se alguma coisa, um casamento, logo depois vem uma traição, qualquer coisa aqui nesse mundo, se nós colocarmos o nosso coração, é filho, é marido, é amigo, é posse, tudo pode nos gerar tristeza. Mas se o nosso coração estiver no céu, onde não há morte, onde não há ferrugem, onde não há traça, onde não há luto, onde não há doença, a nossa alegria será eterna. Então, se alguma coisa que é tesouro, e não estou falando, e Jesus não disse, não se limitou somente a bens materiais, mas se alguma coisa que nos é cara e prende o nosso coração e quer fazer sombra à luz do céu, cuidado, cuidado. Entreguemos tudo na mão do Senhor, como Jó disse: Deus o deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, igreja, aqui nesse mundo que jaz no maligno, a morte reina. Mas olha o que a palavra de Deus nos garante em 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 54 e 55. Mas quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto é, o mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Se esse mundo que jaz no maligno quer nos fazer chorar, aguarde que o que é incorruptível, a imortalidade, revestirá os verdadeiros cristãos. Nesse mundo tudo é mutável, tudo é mutável. As flores murcham, o alimento apodrece, a beleza se esvanece e as suas alegrias mais preciosas se vão. Mas o céu é permanente. Ninguém vai para o céu, igreja, se o seu coração já não estiver lá.
Ninguém vai para o céu se o seu coração já não estiver lá. Mateus capítulo 6, verso de número 21, a palavra nos diz: porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Glórias a Deus. E o Espírito leva a perguntar: qual é o nosso tesouro? É o céu ou é a terra? É aquilo que Deus tem para nós ou é aquilo que o mundo oferece? Ai dos corações colocados nessa terra de viventes. Ai daqueles que se realizam e se satisfazem com grandes ambições terrenas. O amor pelo mundo nos impede de amar o céu. Eu vejo muitas pessoas aí querendo realizar, correndo atrás e batendo no peito, perdendo saúde, perdendo tudo para deixar um legado, alguma coisa para o que vem depois, buscando realizações nessa terra de viventes. Irmão, sabe que, tolo, essa noite pedirão a tua alma. O que tu tens preparado? E que para quem será? Então o amor pelo mundo, as grandes realizações, as satisfações que temos nesse mundo, tira um pouco do céu dos nossos corações. Cuidado quando o colorido do mundo, por mais bom que seja, ainda que não aparenta ter mal algum, nos tirar o foco do que realmente é. Roupa nova, carro novo, casa boa, móveis bons, comida boa, tá bom, satisfaz o corpo, mas o que eu quero é o céu. Esse deve ser o nosso comportamento sempre. Em tudo dai graça, em tudo dai graça, seja na fartura, seja na escassez, seja na abundância, seja na fome. Porque, como disse o apóstolo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A minha esperança e o meu desejo é o céu. Então ninguém vai para o céu se o seu coração já não estiver lá. Se um ímpio entrar no céu, que alegria ele teria lá. Se a companhia de Jesus não é a nossa segurança aqui nesse mundo, se louvar e adorar a Deus não é a nossa alegria, o que o céu nos oferece? O ímpio não sente prazer em louvar e adorar a Deus. Então, se não sentimos prazer, se a companhia de Jesus não é a nossa segurança aqui já nesse mundo, se louvar e adorar a Deus aqui já nesse mundo não é a nossa alegria, o que o céu nos oferece? Se orar a Deus e ouvir a sua palavra não é o nosso conforto e o que nos aquece, o que o céu tem para nós? Ruas de ouro, muros de pedras preciosas, não, irmão. Eu não estou aqui desdenhando nem desprezando o que Deus construiu, preparou, edificou e adornou para nós. Não estou. Mas o céu só é o céu porque é o céu do meu Jesus. O céu só nos é atrativo porque é a moradia, o templo e o trono do meu Deus. Eu tenho com ruas de ouro, se Deus preparou, amém, graças te dou. Mas o melhor do céu é Jesus, é o Pai, é o Filho. Por isso que o céu não é para ímpio. Por isso que se o coração não estiver lá, por isso se a alegria de cultuar, estar com os irmãos em comunhão, adorando e ouvindo da palavra de Deus, é uma obrigação e não é uma alegria, cuidado, o céu não é para nós. Mas se eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, o céu já está nesse coração. Falta um pouquinho de tempo para Jesus vir e nos arrebatar e nos tomar para si. Então cuidado com esses tipos de pensamento e sentimento. Não estamos aqui por obrigação, não estamos aqui por dever, não, estamos aqui porque aqui Jesus está. Glórias a Deus. E deparando, estudando e meditando no céu, a gente percebe que todas as pessoas podem ir para o céu. É possível que todas as pessoas vão para o céu. E isso quem garante é a palavra de Deus. Olha o que diz Tito, número 2, verso de número 11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a quem, igreja? A todos.
a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Novamente, outro versículo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, que a igreja, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, ele não fez grupinho e reservou alguns para que pudesse estar e desprezou outro, não. Ele ofereceu a graça a todos, ele ofereceu a salvação a todos, ele propôs a vida a todos. Então todos podem ir para o céu, mas infelizmente nem todas as pessoas querem, ou melhor, irão para o céu. Que atrativo ao céu para os ímpios? Aqueles que cantam, celebram e festejam ao mundo e não a Deus. Aqueles que se regozijam e se alegram e se satisfazem com as realizações desse mundo. O que o céu tem a oferecer? Eu pergunto, um coração assim está no céu? Situações financeiras nos atrapalham, nos impedem de contemplar a beleza da Nova Jerusalém? Esses são aqueles que não irão, porque não são dignos, ainda que seja possível, não querem ir. Então o Apocalipse 21:27 vai nos dizer: porque nela não entrará nada que seja impuro, nem ninguém que faça coisas vergonhosas ou conte mentiras. Cuidado com mentiria, mentirona. O pai da mentira é o diabo. O Pai Celeste está no céu. O pai da mentira foi reservado-lhe o inferno, o lago de fogo. Entrarão na cidade somente as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, a qual pertence ao Cordeiro. Apocalipse 22:15. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Cuidado com a mentira, cuidado com a prostituição, cuidado com as mandingas, com as superstições, cuidado com aqueles que comem e bebem da carne e do sangue de Acabe e Jezabel. Cuidado com aqueles que cometem coisas vergonhosas e geram escândalo na igreja. Cuidado, porque ficarão de fora e nela não entrará. E novamente, Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos, aquele que se esconde atrás da timidez, não prega, não fala da palavra de Deus. Lembra de Gideão? Quando 30.000 se apareceu, qual foi o primeiro grito? Quem é tímido e covarde, volte. Quem é tímido e covarde, volte. Quem é tímido e covarde, volte. Cuidado, mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, eis que prega e não dá crédito à pregação e à voz do Espírito, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos. Por 3 vezes, em 3 passagens diferentes, fala da mentira. Cuidado com a mentira. Pai, mãe, cuidado com a mentirinha. Em vez de pegar o chinelo, em vez de pegar a cinta, conta a mentirinha para domar o filho. Bicho papão, coisas parecidas. Cuidado, isso te rouba o céu. Glórias a Deus. E a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, e o que é a segunda morte. Então esses ficarão de fora. Cuidado, para que não haja brecha nem espaço para Satanás plantar nenhuma dessas tipos de sementinha em nosso coração. É enxada e foice na mão, e encheu o nosso coração do céu. Amém, igreja? Glórias a Deus. O céu é para aqueles que já são propriedade de Jesus nesse tempo já. Glórias a Deus, aleluias. Apocalipse 3, verso de número 11. Já estamos encerrando. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Perseverança é que o Espírito diz à igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso de número 12. Exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus,
que vos chama para o seu reino da glória. Aleluias. Eis que o Espírito Santo nos levanta profetas e profetisas para exortar. Sim, a exortação, a vara e o cajado de Deus tem que nos consolar, para admoestar, tudo para que nós venhamos andar de maneira digna, porque só aqueles que andam de maneira digna de Deus é que Deus chama para o seu reino da glória. E completa 1 Coríntios capítulo 9, verso de número 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles atletas do mundo, eles regram a vida, se abstêm de muita coisa por causa de uma coroa, para alcançar uma coroa corruptível. Hoje é uma medalha corruptível, medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze. Mas nós, porém, nos dominamos, nos abstemos das coisas do mundo para uma coroa incorruptível. Glórias a Deus. Amém, igreja? Então, vamos nos ocupar mais do céu. Em vez de abrir espaço e murmurar, vamos olhar para o fruto que testemunha e testifica do céu. O povo de Israel teve o cacho de uva levado por 2 homens. O fruto que nos testifica é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e o penhor do Espírito que fala ao nosso coração. Então vamos olhar para isso e não para o homem. Dar ouvido e andar segundo o Espírito e não segundo a carne. 1 Coríntios capítulo 16, verso de número 22. Quem não ama o Senhor, que seja amaldiçoado. Maranata, vem nosso Senhor. Apocalipse 22, 20. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Amém, igreja?